Gente, muito bom ter vocês aqui. Hoje eu vou falar sobre a inveja, um tema muito interessante que eu encontrei aqui. Ó, esse livro aqui, ó, Especialista em Pessoas, é do Thiago Brunet, maravilhoso. Eu amo esse livro. E bem aqui, deixa eu te falar em que página? 81, tá? Na página 81, ele dedica um momento aqui para falar sobre a inveja. E aí, eu trouxe, né, esse capítulo pra gente estar falando aqui um pouquinho. É assim, não é muito grande, tá? São só algumas reflexões muito interessantes e que eu achei bom pra gente estar falando aqui hoje. Eu queria começar com Provérbios 27, que diz assim: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Gente, a inveja é uma coisa assim muito ruim, muito feia, né? E eu fui procurar a etimologia da palavra e a palavra inveja deriva do latim invidia, com o sentido de desgosto causado pela felicidade alheia. Olha como que isso é pesado, né? Um desgosto que a pessoa tem pela felicidade da outra pessoa. Muito complicado, muito pesado isso, né? É um sentimento de ódio, desgosto ou pesar, né? Que é provocado pelo bem-estar, pela prosperidade ou felicidade de outra pessoa. Então, assim, ver o outro feliz, ver o outro bem, ver o outro prosperando, causa no invejoso esse sentimento de ódio, esse sentimento de desgosto. Prova disso, lá em Atos 7, 9 e 10, está registrado assim. Atos 7, 9 e 10. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e os livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito e de todo o seu palácio. A gente pode ver aqui, quem conhece a história de José, né? Quem não conhece, gente, vale muito a pena ler, porque assim, é uma história linda, eu sou apaixonada. O bichinho, tadinho, esse tal de José. Mas assim, passou várias coisas, sabe? Mas lá no final da história você vê ele conquistando, sabe? Ele governando o Egito e tendo a oportunidade de revidar, né? De se vingar de tudo aquilo que fizeram com ele lá atrás. Mas não, gente, a maturidade dele era tão grande, assim, era tão lindo. Os pensamentos dele, que ele, quando ele estava de frente, né, para todos aqueles que fizeram mal dele, da própria família, que foram os irmãos, né, da família dele lá, ele falou, tipo, que não precisava eles ficarem com medo, que ele não ia fazer nada, assim, para se vingar. Ele falou algo mais bonito lá, mas que eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas, gente, vale a pena ler. Procura lá, porque vale a pena ler. E aí, José, na verdade, ele contou, né, esse sonho para os irmãos, para a família, os 2 sonhos que ele teve. E aqui no livro, o autor fala que tem coisas que Deus te deu no secreto e precisa ficar no secreto. Porque quando você traz para fora, pode dar errado. Não porque a inveja tem força, entenda isso. Não porque a inveja tem força, mas porque você pode enfraquecer diante dos seus ataques. Então, assim, se Deus te deu algo, se tem algo no seu coração, é por isso que a gente não fala. Se Deus te deu no secreto, guarda no secreto. Se você tem algo no seu coração, deixa no seu coração. Vai conversando com Deus, vai falando com as pessoas certas. É claro que a gente às vezes fica perdido sem saber quem são as pessoas certas, né? Porque aqui, dentro da própria família, que a gente acha que a pessoa certa era onde estava mais, né, a parte errada, né? Mas assim, pede direção a Deus, ora ao Senhor, mas o que Deus te deu no secreto, deixa no secreto, entendeu? E aí você pode falar assim, porque crente não tem que ter medo de inveja, porque inveja não pega e tal. Não é questão de pegar, querido. Não é questão de pegar. A inveja, como a gente falou aqui, né, não tem força.
mas você pode enfraquecer diante dos ataques da inveja. Então, para você não enfraquecer, deixa guardadinho, né? Então, Deus tem um propósito em todas as coisas, mas quando eu falo assim, em todas as coisas, é em todas as coisas mesmo, né? Até na inveja, porque na verdade a inveja, ela te tira da zona de conforto e te joga no lugar da promessa. E se você está firmado em Deus, até a inveja vai servir para te mover. Então foi o caso de José. A inveja de todos os irmãos dele, né? Toda aquela inveja, aquela coisa toda que eles tinham de José, foi o que movimentou José. Então, assim, isso deixa assim bem claro que Deus tem propósito em todas as coisas debaixo do céu, né? Então, assim, tudo que acontece na sua vida, uma vez que você tem uma vida baseada ali na palavra de Deus, uma vez que você tem uma vida de busca, de intimidade, de comunhão, tudo coopera para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. E assim, Deus tem propósito em todas as coisas. E até quando as pessoas têm inveja de você, às vezes, ela tá te empurrando para o lugar da promessa, para o lugar em que Deus vai cumprir algo assim na sua vida. Não é sempre, gente, eu tô falando isso, porque assim, na vida de José a gente pôde ver isso acontecer. Porque por ele estar sendo invejado, foi que ele foi vendido. E aí, vendido, ele foi para a casa de um rei. E na casa do rei, ele, entendeu? E dali foi. E até chegar lá no final, né? Então, José, ele foi movido pela inveja, né? E ele foi levado para um lugar onde o propósito de Deus iria se cumprir. Onde a promessa, né, se cumpriu. Hoje, podemos dar graças a Deus pelos fariseus que invejaram José. E daqui a algum tempo, pode ser que você também agradeça as pessoas que têm inveja de você hoje, né? Porque aí você vai perceber que elas te impulsionaram para um outro lugar, o lugar da promessa, o cumprimento do propósito, né? E aqui ele fala, gente, que a inveja surge de duas formas. Uma, ela pode nascer naturalmente em alguém, né? Ou ela pode ser provocada. E aí a gente vai falar, né, sobre essa provocação. Porque o autor, quando ele traz essa questão de ser provocada, né, ele está se referindo a você mesmo provocar inveja de você, né, em alguém, por demonstrar sua felicidade. Então, tem determinadas coisas que você faz que você provoca a inveja do outro, né? Então, assim, a gente pode repensar essas questões, né, do que eu estou fazendo, de como que eu estou fazendo as coisas, para que a gente possa, assim, evitar, né, evitar ser um provocador de inveja. E aí ele fala aqui, ó, tente evitar o máximo, expor o que pode provocar esse sentimento destruidor na vida das pessoas. Evita, sabe? Evite expor coisas assim que podem provocar esse sentimento. É importante entender que o invejoso, ele não quer ter algo semelhante ao que você tem. Ele sequer deseja ter o que você tem, né? Porque aí ele explica aqui no livro que isso seria uma cobiça, né? O invejoso, ele não quer ter o que você tem e nem tenha essa questão de querer algo semelhante, não. Ele quer que você perca o que você tem por ele não ter. Então, a inveja, ela é assim, como disse aqui, é um sentimento assim, gente, destruidor mesmo. Aí ele dá um exemplo aqui da mulher invejosa. A mulher invejosa, ela não quer o marido da outra, entendeu? Ela quer que a outra perca a família, porque ela não conseguiu ou formar uma família, né? Seja por isso, ou seja porque ela considera o próprio marido dela um traste e o da outra um bom esposo. Então, a mulher invejosa, ela não quer o marido da outra, ela não quer, né, o que é do outro, ela quer que você perca. Entende isso? Então, o sentimento de inveja é um sentimento destruidor, é um sentimento assim horroroso, gente, né? E não há motivo específico para alguém ter inveja de você. Não tem uma coisa assim específica, mas geralmente a inveja, ela vai estar ligada a quê? A felicidade que você tem. Entende? Então, assim, quanto mais você demonstra que você está feliz, quanto mais você demonstra coisas assim relacionadas à sua felicidade,
mais você desperta no outro esse sentimento, né, de inveja. E aí, ele cita aqui uma frase de um escritor espanhol, José Luiz Navarro, e que é uma frase assim maravilhosa. Não exponha sua felicidade por aí. Não se pode andar carregado de joias em um bairro de mendigos. Gente, realmente, né? Ele foi muito feliz nessa frase. Então, assim, essa questão da inveja é uma questão muito pesada, é uma questão muito, muito séria também, né? E a gente fala aí da inveja, assim, desse jeito, né? Mas, gente, o que falar dos haters? Vocês sabem o que é isso? Hoje a gente vive o quê? A revolução digital. Tá aí, né? E quem antigamente ia pra rua ou ficava da janela, né? Aquelas namoradeiras, né? Ou quem ficava na janela vigiando a vida dos outros, hoje já não é mais assim. Hoje o que elas usam? A internet. Então hoje a internet virou, né, a janela, virou a rua dessas pessoas que ficavam antigamente, né, vigiando e fofocando sobre a vida dos outros. Então, no meio dessa geração, nasceu uma geração dos odiosos virtuais, que são esses haters, que ele explica aqui. Geralmente, são pessoas inconscientemente frustradas, gente, muito frustradas, e emocionalmente doentes. Geralmente, o perfil dessas pessoas é isso aí, entendeu? A maioria dessas pessoas, como que elas fazem? Elas criam perfis falsos para se proteger, claro, como uma armadura emocional. Aquilo ali é a armadura dela, com a intenção de atacar pessoas e não serem descobertas, né? Elas atacam por ali, elas falam, elas denigrem, elas vão e tal, e não sendo descobertas porque elas se escondem atrás de um perfil, né, falso. E assim, um hater nada mais é do que um ser humano que gostaria de ser o que você é ou fazer o que você faz, mas por estar doente, ele cria um mundo no qual ele pode ser o juiz. Ele pode julgar e atacar pessoas que fazem algo relevante em suas áreas, né? Então, assim, um hater é isso aí, gente. Ele gostaria de ser o que você é, ele gostaria de fazer o que você faz, entendeu? E aí ele age dessa forma. Essa proteção que as pessoas sentem pelo fato de estarem anônimas, né? Porque geralmente são perfis falsos. Então, essa proteção que eles sentem por trás dessa tela de celular tem revelado a cada dia as doenças emocionais de cada uma dessas pessoas. De cada uma. O problema dessas pessoas são elas mesmas. Gente, o problema não está com você, entendeu? Ela te ataca, ela faz isso, mas o problema delas é com cada uma delas mesmas. E o passado não resolvido delas também é uma questão. Então, assim, ela tem problema com ela e com o passado dela, não com você. Entendeu? Então, não se ofenda jamais. Não se ofenda com as atitudes dessas pessoas. Elas querem apenas se livrar do peso negativo que elas carregam. Gente, deve ser assim, um baita de um peso, né? E aí, o que elas fazem? Elas acreditam que xingar ou criticar publicamente alguém é uma válvula de escape. Então, acredite nisso. Acredita mesmo. Nunca vale a pena rebater um crítico ou um hater. Nunca vale a pena. Na verdade, aqui ele fala, né, sobre os críticos contornáveis, né? Os críticos contornáveis são aquelas pessoas com as quais você não é obrigado a conviver, né? Essas pessoas não merecem sua resposta, pois eles não buscam a solução. Eles querem a sua atenção. Então, assim, esses críticos contornáveis que ele fala, porque tem os incontornáveis, tipo, seu pai, sua mãe, seu irmão, né? São pessoas que são ali da sua família que você precisa conviver. Mas os incontornáveis são aquelas pessoas assim, pessoas de fora, de repente uma vendedora de uma loja, de repente alguém lá, né? Assim, distante que você pode evitar. Ah, se aquela vendedora ali daquela loja, ela é assim, eu não preciso voltar naquela loja. Então, né? Dá pra eu contornar. Já os incontornáveis não, né? Já são esses assim que a gente... E aí aqui no livro ele fala, né, que existem 3 segredos para lidar com a inveja. Primeiro segredo, gente, não seja um provocador de invejoso. Não seja, não provoque. 2, ore a Deus e tenha conhecimento bíblico. Tenha conhecimento bíblico. E 3, quando forem invejados, ataque com o silêncio.
lá atrás, né, ele falou daquela questão do hater que fica ali, né, fazendo coisas na internet contra você, contra a gente e tal. Então, assim, quando você responde, você dá ibope e coloca em evidência. Então, não vale a pena discutir com essas pessoas, porque a gente sabe que essas pessoas estão procurando só atacar. Então, assim, não vale a pena você se desgastar, você, não vou deixar barato. Não vale a pena, gente. A gente tá falando de gente doente, né? E aí, aqui ele fala de Mateus 27, 18 e 19, tá? Ele coloca aqui essa passagem porque, gente, quer pessoa que teve mais haters do que qualquer pessoa, Jesus, ele mesmo, né? E aqui a gente vai ver agora Mateus 27, 18 e 19, diz assim: como o povo estava reunido, Pilatos perguntou a todos, lembra disso? Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pilatos tinha perguntado isso porque ele sabia que Jesus tinha sido entregue por pura inveja. E porque quando estava sentado no tribunal, tinha recebido um recado de sua mulher dizendo: não se envolvam no caso desse homem inocente, pois essa noite eu tive um sonho horrível por causa dele. Então, gente, Jesus tinha sido entregue por pura inveja. Então, assim, daqui a gente já vê que, né, se a gente tem 1, 2, 50, 1000, 30, perto de Jesus a gente não é nada, né? Porque tudo que ele passou foi por conta, né? Já foi entregue por causa de inveja. Então, tipo assim, a gente precisa vigiar. A gente precisa, assim, pensar realmente em tudo aquilo que a gente está postando. Eu, por exemplo, eu tenho Instagram, né? Todo mundo. E ali tem muitas fotos minhas. Depois disso aqui, gente, eu parei e fiquei pensando assim, eu falei assim, caramba, será que de repente precisaria eu colocar aquilo tudo de foto mesmo? De repente não. Então já vou sair daqui, já vou dar uma passadinha lá e ver o que é necessário, o que é desnecessário. Porque assim, é complicado isso, né? É uma situação assim que a gente fica... Poxa, às vezes você posta ali uma coisa assim na inocência, né? Ai, que legal, tô aqui e tal. Pô, o outro lá você provoca uma inveja federal no outro. Então, gente, que você possa ficar com essa palavra, né? Com essa reflexão. Que vocês possam também, ler o livro. Leia o livro, porque esse livro é muito legal. Esse livro aqui é muito bacana. E que Deus abençoe a vida de vocês.